Mais um dia que o Senhor nos concede, com Ele suas misericórdias, sua bondade, meu Deus do céu. Seja bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia anual. Vamos em frente, minha gente, vamos lendo toda a Bíblia durante esse ano e hoje nós vamos passar rapidamente pelo livro de Ruth, mas é um livro poderoso, 4 capítulos, tá bom? Livro de Ruth e vamos passar pelo capítulo 4 de Romanos. Então nós vamos, anote aí, ó. Aliás, já pegue sua Bíblia, já abra o seu coração, chama a família para perto, ou você que está em trânsito, vamos nós. Ruth, do 1 ao 4 e Romanos, capítulo 4. São os capítulos de hoje, tá bom? Quero lembrar, se você é novo aqui no canal, clica aí no botão inscreva-se, marca o sino de todas e você sempre será notificado, avisado aqui quando liberarmos material. Tá bom? Quero convidar você a todos os dias, às 22h30, termos um tempo de oração breve e também uma reflexão da palavra, orarmos a palavra de Deus. É um tempo precioso no fim da noite para você aquietar o seu coração, preparar sua mente para o descanso. Tá bom? Vamos começar por Ruth? Vamos nós? Ruth 1. Nós lemos a partir do verso 1 e a palavra diz o seguinte: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite, ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as 2 seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga.
cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém, quando começava a colheita da cevada. Finalizamos o capítulo 1, vamos a Ruth, capítulo 2. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: Está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: Quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal, e quando tiver sede, sirva-se de água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: Espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: Permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Assim Ruth colheu cevada o dia todo, e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas de cevada e do trigo. Nesse tempo ficou morando com sua sogra. Finalizamos Ruth 2, vamos a Ruth capítulo 3.
Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças, com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, e ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. — Quem é você? Perguntou ele. — Sou sua serva Ruth, respondeu ela. — Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa e estenda-a aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Finalizamos Ruth 3, vamos ao último capítulo do livro de Ruth. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou: venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Em seguida, disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: é claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade. Eu não posso fazê-lo. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel.
quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava à porta responderam: somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E aqui nós finalizamos o capítulo 4 de Ruth, né? E o livro de Ruth. Olha só que bênção. Lemos um livro hoje da Bíblia. Deus seja louvado por isso. Vamos ao Novo Testamento. Vamos a Romanos capítulo 4. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus.
mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. E aqui nós finalizamos Romanos capítulo 4. Eu quero orar por você antes de encerrarmos, mas só lembrar de você deixar o seu like aí agora, tá? De você compartilhar com seus grupos. Faz isso. Você pode evangelizar e abençoar vidas. E de você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Marca a opção de todas no sino, tá? E você sempre será avisado quando entrarmos ao vivo aqui ou liberarmos material. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Nosso coração vai se enchendo com a tua palavra. Vendo a história de Noemi, de Ruth, Senhor, de Boaz, e como o Senhor fez, Senhor, ao restituir a vida de uma mulher. Meu Deus do céu, nós te louvamos, Senhor, porque tudo isso estava na linhagem de Jesus. E essa árvore genealógica acaba gerando Jessé, Davi, e Jesus vem da raiz de Davi. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, tua palavra é poderosa. Nós te louvamos, Senhor, pela fé em Romanos. Nós te louvamos, Senhor, por estarmos caminhando nas Escrituras. Nós te louvamos. Queremos, Senhor, consagrar este dia, pedir que o Senhor derrame sua bênção sobre nós, sobre cada um dos irmãos que estão aqui. Deus, toca em cada coração pelo teu Espírito. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Visita agora o lar de cada um dos meus irmãos que estão aqui. E Deus, vem, Senhor, transbordar sobre cada um de nós o teu poder, a tua graça, o teu favor, tua misericórdia, Senhor. Nos ajuda a vencermos mais esse dia na tua presença. É assim que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado e crê comigo, repete dizendo amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Fica aí na graça e na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Amo sua vida. Tchau, tchau.